Vamos estudar a lição número 5 da revista 65 do CETEMIT. O tema da lição é Viagens Missionárias de Paulo. Comumente, esse assunto ele é tratado como um roteiro de viagem, mas entenda, não é um roteiro de uma viagem turística. Muita coisa aconteceu sobrenatural nessas viagens. E conforme nós vamos citando os textos bíblicos, vamos fazendo comentários, deve-se parar e estudar cada momento desse, observando como que Deus estava mostrando através de sinais, de milagres, e até a própria viagem em si já era um milagre, como que Deus estava fazendo para que o Evangelho chegasse até as nações. O texto-chave diz, em Atos 13, versículo 2, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A verdade teológica diz assim, a obra missionária usa capacidades humanas, sob o poder do Espírito Santo, para levar a mensagem da salvação divina a outros seres humanos. Somente seres humanos salvos transmitem essa mensagem com propriedade. Então, é preciso falar daquilo que se experimentou. Okay? A leitura bíblica congregacional está em Atos 13, 1 a 4 e depois em Atos 14, 26 a 28. Diz assim, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. A elucidação textual, que é uma explicação rápida do texto, diz assim, a igreja de Antioquia da Síria concentrou vários filhos dedicados à causa do Evangelho e praticava essas disciplinas espirituais em busca de direção e fortalecimento divino. A igreja praticava disciplinas espirituais em busca de direcionamento e fortalecimento divino. O Espírito Santo, então, chama Saulo e Barnabé para uma obra específica de evangelização por terras distantes, onde Jesus ainda não era conhecido. A igreja continua orando e jejuando para os comissionar e os despedir para a realização dessa obra, e eles partem na certeza de estarem guiados pelo Espírito Santo. Terminada esta etapa da obra designada, eles retornam a Antioquia para a sua igreja e fazem relato da sua viagem da ação de Deus pelos lugares onde pregaram, levando os gentios à fé em Cristo e ficaram bastante tempo na igreja que os enviou naquela jornada. Esse é um roteiro bem comum na tarefa missionária, tanto nas viagens de Paulo, como também de Paulo e seus amigos, né? A gente só fala de Paulo. E deve ser hoje também, na vida da igreja, quando trabalha enviando pessoas, enviando famílias para pregar o Evangelho, para substituir os que já estão em algum ponto pregando o Evangelho. A introdução. As passagens bíblicas tomadas têm por finalidade mostrar um exemplo de como se deve proceder em missões, mostrando as fases que levam ao todo do empreendimento. Todas as viagens do apóstolo Paulo estão documentadas na Bíblia a partir de Atos 13, inclusive sua ida a Jerusalém depois de ter retornado da primeira viagem para participar do concílio acerca da obrigatoriedade ou não da circuncisão para os cristãos gentios. Esse concílio de Jerusalém está em Atos capítulo 15, versículos 1 a 35. Vale a pena conferir essa referência, estudá-la bem, para entender como que é necessário fazer algumas correções de rumo,
em missões guiados pelo Espírito Santo, tá? E como o conselho traz sabedoria, onde crentes cheios do Espírito Santo, experimentados no labor pelo Espírito Santo, tá? Pela tarefa missionária, eles são capazes de, diante do Espírito Santo, debaixo da tutela do Espírito Santo, juntos, elaborar um conselho que realmente seja a vontade de Deus. As viagens missionárias têm um ponto de partida e retorno. Sempre que terminavam uma etapa, o apóstolo e seus companheiros voltavam para a igreja que os enviou e relatavam como foi o agir de Deus nos lugares por onde passaram. Isso é salutar para a igreja e gera vínculos que motivarão empreendimentos ainda mais ousados, e novas gerações de missionários se levantarão nas igrejas enviadoras. Preste atenção nisso que foi lido. Isso é importantíssimo. A igreja deve ter também condição de trazer os seus missionários de vez em quando para dizer eles pessoalmente o que eles estão fazendo, como que Deus está agindo no lugar onde eles foram enviados. Normalmente se conta 3 viagens missionárias de Paulo, mas pode-se destacar que sua prisão iniciada em Jerusalém, capítulo 21, versículo 27 e seguintes, passando por Cesareia, que isso está relatado no capítulo 23, versículo 23 ao 26, versículo 32, e, por fim, Roma, capítulos 27 e 28, pode ser contado como uma viagem missionária, onde ele evangelizou membros do Sinédrio, capítulo 23, 6, ele evangelizou o Sinédrio inteiro de uma vez só. Governadores, capítulo 24, versículo 10 e seguintes, os homens queriam ouvir Paulo, eles achavam que Paulo tinha dinheiro para dar para eles. Capítulo e ficavam chamando Paulo para ficar conversando com eles. Enquanto eles queriam dinheiro, Paulo dava Jesus para eles. Isso aqui é muito importante, isso aqui. Comandantes militares, reis, marinheiros, passageiros e dono do navio onde estavam, judeus e gentios em Roma e toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana já foi referida em outra lição, Filipenses 1, versículos 12 e 13. Sendo sua pregação seguida de sinais e milagres com muitas conversões. Existe ainda a possibilidade de uma viagem à Espanha durante seu tempo em Roma, onde se acredita que houve um julgamento em que ele foi absolvido pelo imperador e posto em liberdade. Você vai em 2 Timóteo 4, 16 e 17, observa como ele escreve aí. Depois, devido a uma nova onda de perseguição, foi novamente preso e condenado. Aí está em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Parece que está invertido isso aí, mas não está. Ele primeiro refere a ideia que se tem, que os estudiosos pensam, é que Paulo teve 2 prisões em Roma. Então, houve um tempo de liberdade onde ele pode ter ido à Espanha. E isso, o que dá a entender aí, está em 2 Timóteo 4, 16 e 17. Mas depois ele foi novamente preso por uma perseguição do Império. Agora já não era dos judeus, onde ele começou preso lá em Jerusalém. Agora era outra perseguição. E aí ele foi preso de novo. E aí é o que ele refere, o que dá a entender que ele está referindo em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Né? Parece que foi feita uma coisa antes da outra, mas realmente ele parece relatar a saída dele da prisão e depois uma nova prisão, ok? Bom, então nós vamos para as 3 viagens, ponto 1, 2 e 3, primeira, segunda e terceira viagem missionária, e tem bastante assunto nessas viagens, apesar de ter sido feito em forma de roteiro, né, na revista. Tem os mapas aí na página 29 da revista, na página 30 e na página 31, para auxiliar o entendimento, né, de como que foram essas viagens. Mas não deixe de ler na Bíblia essas referências, porque vão ajudar muito. Inclusive as referências da leitura semanal do quadrinho aí da página 28, elas estão esparramadas dentro, elas formam contexto para algumas pequenas citações que estão dentro do texto dessa explicação aí. Vamos para a primeira viagem missionária. Recomendados, Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, partem em direção a Seleucia, um porto no mar Mediterrâneo, com vista para a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé.
Está lá em Atos 4,36, onde se diz que Barnabé, filho da Consolação, era natural de Chipre. Chegam a uma das principais cidades da ilha, Salamina, e ali procuram a sinagoga de judeus para lhes pregar o evangelho de Jesus. Isso pode ser entendido pela facilidade de aculturação, uma vez que eles teriam algum ponto de contato com eles devido à origem e antiga religião em comum, ou por causa da ordem de Jesus que eles podem ter entendido como aos judeus primeiro em todo o mundo. Atos 1:8, Jesus diz para ir pregar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia. Eles entendem o quê? Que primeiro era para pregar aos judeus. Pode ser. Ou como também eles vão para a sinagoga, porque era hábito deles conversar na sinagoga quando eles estavam em sua terra natal. Então agora eles acham que isso é um ponto de contato para começar a evangelizar o quê? Para os seus patrícios ou para aqueles que eles imaginam que eles entendem melhor. Até porque eles entendem que Jesus é a promessa do Velho Testamento, é a promessa dos profetas, é a promessa feita a Abraão que está sendo cumprida, que foi cumprida em Jesus. Então eles que já conhecem o Velho Testamento teriam mais facilidade de entender. Eles atravessaram a ilha pregando e a Bíblia os menciona em Pafos, capital romana da ilha, onde o procônsul Sérgio Paulo procurava ouvir muita palavra de Deus. Isso era tão estratégico que havia um oponente, Elimas, um encantador, procurando apartar o procônsul da fé. Saulo o repreende e profere uma retaliação divina sobre ele que o deixa cego por um tempo. Talvez Paulo usa da mesma misericórdia que for usada com ele no caminho para Damasco, ou seja, ficou cego só por um tempo, só para aprender a lição. O que corrobora esse fato também vai corroborar para a fé de Sérgio Paulo na doutrina do Senhor. Ele vai entender que a pregação, o Deus de Paulo e Barnabé, é mais poderoso do que o que estava no Elimas, que o Elimas ficou perdido, ficou envergonhado, com apenas uma palavra, uma sentença dita pelos irmãos. Partindo de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilha, onde João Marcos os deixa e volta para Jerusalém. Isso está em Atos 13:13. A Bíblia não diz o motivo da separação, porque que Marcos voltou. Só diz que ele voltou, mas não fala o motivo, tá? Mas pode acontecer assim na vida missionária. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer igreja, em qualquer empreendimento missionário. Dali eles foram para a Antioquia da Pisídia, e Paulo pregou numa sinagoga num sábado a pedido dos principais da casa. Houve interesse pela palavra e o povo pediu que voltassem no próximo sábado, onde quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, com inveja, difamavam a Paulo e a pregação. Paulo e Barnabé se voltam então para pregar aos gentios que se alegram com a salvação, e os judeus movem uma perseguição tal que os apóstolos sacodem o pó dos seus pés contra eles e partem para Icônio. Mas os discípulos dali ficam cheios de alegria e do Espírito Santo, os que haviam ficado para trás. Atos 13:14-52. Em Icônio, começam pregando na sinagoga dos judeus, e a perseguição quase lhes rendeu um apedrejamento, e eles fogem para Listra e Derbe. Está em Atos 14:1-7. Em Listra, um homem aleijado é milagrosamente curado, e as multidões acreditam que Paulo e Barnabé são seus deuses, o Mercúrio e o Júpiter, e queriam adorá-los, o que a muito custo os irmãos conseguiram impedir. Mas alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que já tinham expulsado eles de lá, vieram e incitaram a multidão e apedrejaram Paulo, que quase morre. Atos 14:8-20. Depois disso, Paulo parte com Barnabé para Derbe, fazem muitos discípulos, voltam para Listra, Icônio e Antioquia, elegendo anciãos nas igrejas e fortalecendo os irmãos na fé. Passam pela Pisídia novamente, chegam a Panfilha, anunciam a palavra em Perge e descem a Atália, Atos 14:21-25, de onde regressam ao ponto de partida. Então você observa que eles fazem uma trajetória e retornam para a igreja que os enviou, tá? E no texto que nós lemos diz que eles ficaram ali ainda bastante tempo, ou seja, aquela igreja era uma igreja, a igreja de Antioquia,
era uma igreja que parece ser uma igreja de alimentação espiritual, tá? Você vai observar que é uma igreja onde os crentes se alimentavam. E se Paulo ficou um bom tempo na igreja de novo, a Bíblia não diz, né? Ele que era proativo, o que ele ficou fazendo lá? Aí fica aí a minha deixadinha para aqueles que falam, porque a gente fica entre quatro paredes, né? Se nós usássemos as quatro paredes tão bem, né, quanto os ímpios usam suas quatro paredes para pecar, se nós usássemos as nossas para crescer, para santificação mútua, para crescimento na fé, para instrução na justiça, você imagina o que nós não seríamos quando o Senhor fala assim, apartai-me, né? Apartai-me, fulano e ciclano, para a obra que eu tenho chamado. O problema é que a gente diz que a gente fala das quatro paredes, quer sair, mas não foi o Espírito Santo que está fazendo isso, né? Parece que são contendas que estão fazendo isso. Modismos, né? Falar da igreja virou um modismo, né? Falar que a igreja, os crentes ficam quartelados, virou um modismo no meio dos crentes. É impressionante, é quando os próprios crentes entregam aquilo que eles receberam, principalmente os crentes dessas gerações de agora. Poxa, os crentes receberam a igreja, eles não fizeram a igreja, pode-se dizer assim, e eles estão perdendo um presente, né? Essa geração ganhou um presente e eles estão perdendo. Tomemos cuidado com isso. Vamos para a segunda viagem missionária, ponto 2. Após se separar de Barnabé, Paulo parte com Silas para a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos 15, 40 e 41. Chegou a Derbe e Listra, onde conhece Timóteo. Paulo aqui vai conhecer Timóteo. Atos 16, de 1 a 3. Podemos dizer que apenas passaram pela Frígia e Galácia e foram impedidos pelo Espírito Santo de ir em direção a Mísia e Troade, onde Paulo tem uma visão que indica que deve ir para a Macedônia. Atos 16, do 4 ao 10. Partindo dali, chegam a Filipos, onde acontece a conversão de Lídia, a libertação da pitonisa, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Atos 16, de 11 a 40. Então você observa aqui quanta coisa aconteceu nesse primeiro momento da viagem missionária, tá? Onde eles saem numa orientação. Aqui, para começar essa viagem, Paulo vai se separar de Barnabé por causa de João Marcos. A Bíblia não diz o porquê, mas parece que eles querem realmente continuar missionando, e é difícil dizer, mas parece que Deus sabe que eles não iam se separar nunca, então tinha que arrumar um jeito, né? Tinha que armar alguém mais chegado de Barnabé do que o próprio Paulo para que os dois se separassem. É difícil dizer, não tem uma explicação assim que nós podemos fazer. Mas esses irmãos continuam sendo usados pelo Senhor. Tanto é que aí só vai ser feito o relato agora da viagem de Paulo, né? Diz que eles foram impelidos pelo Espírito Santo em direção a Mísia e Troade, onde Paulo tem uma visão que indica que deve ter ido para a Macedônia. Impelidos, eles foram levados, impulsionados, tá? Eles foram impelidos para essa região, né, para pregar ali. E ali acontece muita coisa, né? A conversão de Lídia, então, para mim é mais bonita do que a do próprio carcereiro. O carcereiro, ele pergunta às pessoas, o que eu faço para me salvar? Ele sabia que ele estava em perigo de vida. Mas é interessante que Lídia era rica, ela estava fazendo o trabalho dela e ela ficou ouvindo a mensagem e ela não estava correndo risco algum. E a Bíblia diz que ela vem a Jesus, ela vira para os irmãos e fala, se vocês acham que eu sou digno, eu sou serva do Senhor, usa minha casa como base para vocês trabalharem nessa pregação. Para pensar que conversão, né? Nós estamos precisando de conversões assim. Parece que muitas conversões hoje têm sido assim. A pessoa saiu da área de perigo, do que é o conceito dela de perigo. Para ela o perigo não é para o inferno. O conceito dela de perigo, aí ela começa a esquecer do que Jesus é e do real perigo que Jesus se propõe a livrar. Saindo de Filipos, eles passam por Anfípolis e Apolônia e chegam a Tessalônica, onde, por 3 sábados, discute com os judeus, o Paulo, sobre as Escrituras,
e foram perseguidos de tal forma que os irmãos os enviaram para Bereia, onde o povo recebeu o evangelho com alegria. Mas não demorou e os judeus de Tessalônica foram lá incitar o povo contra Paulo, e os irmãos o levaram para Atenas, isso em Atos 17, 1 a 15. Nessa cidade, Paulo se revoltava contra a idolatria e pregou mostrando em Jesus a ressurreição dos mortos, o que desagradara muito a mentalidade grega, Atos 17, 16 a 34. Né? Eles queriam sair da prisão do corpo para a alma progredir no Olimpo. Se deram mal quando Paulo chegou, né? Não dava nem para crer na mentira, né? De tão bem que o Paulo explicou a realidade. Mas houve conversões e Paulo parte para Corinto, onde encontra Áquila e Priscila, cristãos que o ajudam nessa cidade e compartilham de seu ofício de fabricar tendas. Aí ele discutia com os judeus todos os sábados na sinagoga, até se levantar uma perseguição que o faz voltar-se para pregar aos gentios. Nessa cidade ele fica 1 ano e 6 meses, Atos 18, do 1 ao 11. Paulo foi levado pelos judeus ao tribunal romano e Gálio, que é o procônsul lá da Acaia, não o sentenciou por entender que assuntos religiosos não eram de sua alçada. Atos 18, 12 a 17. Ele não se importou. Mesmo que houvesse violência em nome de religião ali perto dele, ele não fez questão. Falou, não, meu problema é saber se tem alguém aqui se opondo ao império. Não está opondo ao império, isso não é de religião, não é comigo não. Frio ele, né? Paulo termina essa viagem navegando para a Síria, passando por Cencreia e Éfeso. De Éfeso navegou para Cesareia e daí foi a Jerusalém. Saudou a igreja e desceu de novo a Antioquia. Atos 18, do 18 ao 22. Paulo voltando em casa aí de novo. Para quê? Para relatos, para comungar da fé, para fortalecer, para formar outros. O que nós poderíamos dizer de cada vez que Paulo volta em casa? Pode-se dizer assim que o em casa de Paulo nas viagens missionárias passa a ser essa igreja de Antioquia. Por que ele volta tanto ali? Né? Que nós tenhamos essa visão, que nós não sejamos mesquinhos com os missionários que estão no campo, que nós façamos de tudo, nós que ficamos em casa. Por mais que a gente, ao investir na obra, a gente pense que está gastando, né? Nós somos capitalistas, mas na verdade são investimentos. Se nós fôssemos corajosos, como os irmãos filipenses, por exemplo, como os hebreus da carta aos hebreus, que não tinham medo até de perder no meio da perseguição os seus bens, se nós fizéssemos isso por amor à obra de Cristo, nós teríamos melhores retornos. Nós teríamos pessoas nos nossos grupos, nas nossas igrejas, nós teríamos pessoas melhor sucedidas. Nossos filhos seriam melhores sucedidos, tá? Nós teríamos crentes que seriam bem sucedidos nessas coisas que a gente precisa na terra. Porque a Bíblia é bem clara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E dando é que se recebe, e conforme a medida que você dá, que você vai receber também. São princípios bem claros ali na Bíblia. A terceira viagem missionária, ponto 3, então. Paulo inicia essa viagem agora por Éfeso. Agora ele começa indo para Éfeso, onde encontra os 12 discípulos que ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo. E ele lhes ajuda nisso, ensinando sobre a concessão de Deus e orando para que também a recebessem, o batismo com o Espírito Santo. Atos 19, 1 a 7. Pregou por 2 anos, de modo que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Atos 19, 8 a 10. E milagres extraordinários Deus realizou por meio de Paulo, de forma que as pessoas queriam até os lenços, os aventais de Paulo, para colocar sobre os enfermos, e eles eram curados. Judeus exorcistas foram envergonhados pelos espíritos imundos, versículos 13 a 16. Isso causou espanto e conversões, de forma que muitos livros de artes mágicas foram trazidos voluntariamente para serem queimados, versículos 17 a 20. Impressionante, né? Isso aqui parece uma lição para o ano de 2022, 2023, né? Onde a imitação do Evangelho trouxe vergonha pelo próprio Satanás aos imitadores.
Se nós fôssemos, nos enchêssemos do Espírito Santo e trabalhássemos com o poder do Espírito Santo sobre nós, para aquilo que interessa a Deus, para isso que Ele deu o Espírito Santo, que é para impulsionar a pregação da palavra para a salvação de vidas, e não para melhorar a vida dos crentes na terra, não é para os crentes terem nome na terra. Se nós prestássemos atenção nisso aqui, acho que nós não teríamos passado as vergonhas que nós passamos nesses últimos meses, né, de 2022 e 2023. Nossos representantes fizeram tanto estardalhaço e, no entanto, nós vimos o quê? A retranca de Satanás ser mais forte do que os crentes, né? Porque o que deveria estar sobre os crentes, ele é poderoso. Que essa lição sirva aqui, ó, e foi na hora, eu estou falando por causa do imediatismo aqui. Eles olharam para Paulo e falaram assim: a gente sabe fazer isso aí também, ó, ele faz assim, 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 foram fazer, o que deu? Se deram mal, né? O próprio Satanás é tão mentiroso que ele mente até para os mentirosos dele, né? Ele não é fácil não. E aqui ele vai trabalhar contra os seus, mas ele é assim mesmo, ele é o escorpião que suicida, ele faz cada coisa que só ele mesmo, ele não é fácil não. Mas para que ele seja levado a esse ponto, eu tenho que estar no ponto que Deus quer. Senão ele leva vantagem, porque ele não deixa de ser quem ele é. E a partir do momento que eu me afasto, eu já não estou sendo quem eu sou chamado para ser. Ou quando, né, o afastamento, alguém vai dizer: pastor, não estou desviado não. Eu não estou falando isso. O problema é você não estar no ponto que Deus quer que você esteja, à altura do que Deus quer que você esteja para Ele te usar. Isso já é problema. Você acaba o conselho sendo vergonhoso. O conselho de Atos 15, os irmãos reunidos ali, foi lindo, impulsionou o Evangelho. E o conselho dos últimos tempos aqui no Brasil, o conselho dessa reunião de crentes, e agora a gente tem que suportar essas vergonhas que estão sendo trazidas sobre o Evangelho, né? Então, toma cuidado com isso. Nós deveríamos ser mais eficientes como vasos, receptáculos das riquezas do Espírito Santo, né? Vasos de barro sim, mas feitos, preparados para a obra que o Senhor quer, tá? Então, aqui imediatamente os meninos foram envergonhados que estavam imitando Paulo, e as pessoas se converteram imediatamente. Eles falaram assim: isso que é a nossa arte mágica, nossos livros de conhecimento oculto, nós vamos queimar tudo. Você sabe que eu já vi uma pessoa, um professor de seminário, falar que a humanidade perdeu porque o quanto de conhecimento foi jogado fora. Mas aqui a arte mágica é conhecimento do que Satanás ensina, né? Ensina, mas é mentira. É um ensino mentiroso. Eu já vi gente lamentando isso aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa: qual foi o momento em que Deus falou que era para preservar o conhecimento humano, ainda que errôneo, aquilo que não é, e que te pode levar ao pecado? Ele mandou guardar como cultura, como fonte de consulta. Aonde tem isso na Bíblia? Pois se ele manda, quando Israel entra na terra, destruir tudo aquilo que era contrário à lei de Moisés, ao conhecimento que ele dava de si mesmo. E agora, aqui acontece um negócio desse. Você não acha que se isso viesse acontecendo? Mas não é a igreja ir lá e tomar as coisas, quebrar as coisas dos outros, não. Não é eu destruir a cultura, não é eu bater, porque a igreja, esquece, a igreja não é como cruzada, né? A igreja ela deve orar. As pessoas vão vir a Jesus, e elas vão trazer aquilo que lhes afastava de Jesus para quebrar, para queimar, para jogar fora. É isso aí que nós temos que pensar. Nós não colocamos a mão em nada fisicamente daquilo que pertence a outras pessoas, ou religiões, ou ocultismo, seja o que for. Nós não fazemos isso. Isso não é ensinamento do Jesus e nem é ensinamento bíblico. Para a igreja, não é. A igreja é chamada para orar. A igreja não é chamada nem para criticar. A igreja é chamada para orar, para buscar, para ser cheia do Espírito Santo, que ela vai falando, as pessoas vão se arrependendo.
elas vão se arrependendo, elas mesmas vão tomar por iniciativa, se dispor e jogar fora e dar fim naquilo que um dia eles adoraram e que eles entenderam que era mentira, ok? Depois disso, Paulo quis retornar para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Em Éfeso, houve tumulto iniciado pelo ourives Demétrio por causa de seus lucros fabricando imagens da deusa Diana. Está nos versículos 21 a 41. Nós ainda continuamos no mesmo capítulo. Passado o alvoroço, Paulo parte para a Grécia por 3 meses e volta pela Macedônia, e de Filipos navega depois dos dias dos pães asmos, que comemorações da Páscoa, com seus companheiros para Troade, onde ficam 7 dias. Isso está em Atos 21 a 6. Aí se dá o acidente com o jovem Eutico, versículos 7 a 12, onde se constata a sua morte. Paulo diz que está vivo, evidenciando um milagre de ressurreição e consequente consolo dos presentes. Esse jovem cai da janela, onde Paulo estava pregando no andar superior, e se constata que ele morreu. Mas Paulo fala, não, ele está vivo. E abraça-o, e o jovem volta à vida, e voltam para a pregação até amanhecer. E olha, que o jovem cai altas horas, a um momento da madrugada, ou na passagem da noite para a madrugada, e aí, já que eles viram Deus fazendo coisas, né, maravilhosas, é bom a gente prestar atenção, que você fica achando que o culto está enfadonho e a morte está sempre rondando, né? Se ela puder, ela finaliza a situação. Graças a Deus que Deus deixou aí o aviso, né? Tadinho do eu, porque eu não queria ser ele para morrer 2 vezes, mas tá aí a palavra, né? Isso foi um consolo para os irmãos ver a intervenção miraculosa naquele momento. Parece um exagero que o autor tenha afirmado que todos os habitantes da Ásia tenham ouvido a mensagem do Evangelho, mas o próprio apóstolo também ousa incluir todos os seres humanos de sua época no ouvir o Evangelho. Que, pelo menos uma vez, é isso que ele quer dizer com isso? Na sua carta aos Colossenses 1:23. Estamos lidando com um mundo antigo, concentrado em torno do Mediterrâneo, Ásia, Oriente, Norte da África e parte da Europa até a Espanha. O autor cita os milagres, mas o mais importante a se observar é o fato das pessoas sendo convertidas a Jesus, o que denota a necessidade do trabalho missionário. Naquele tempo, a necessidade de salvação era imperiosa e nada difere do nosso tempo, onde trabalhos de sujeição ao Senhor da Seara por parte dos já salvos é a oferta graciosa de Deus para os que ainda não o conhecem, não conhecem a Deus, e até para partes do mundo já amplamente evangelizadas, mas que perderam o contato com a verdade salvadora. Veja bem, aqui Deus dá à igreja de presente para o mundo. É como se nós disséssemos isso. Enquanto a igreja está aqui, ela é um presente de Deus para o mundo. Porque a igreja se move com tudo que ela tem, e o que ela tem já é depois de cumprir todas as suas obrigações sociais, civis, ela se move naquilo que é dela, naquilo que é a habitação do Espírito, naquilo que ela aprende do Senhor para a salvação, ela se move em direção ao outro, ou seja, ela recebe o Evangelho para se tornar igreja. E depois que ela recebe o Evangelho, ela já não tem o Evangelho como sendo dela, ela é portadora do Evangelho que agora passa a pertencer a quem precisa, a quem necessita, e ela está ali. Então ela é um presente de uma certa forma, ela é um presente de Deus para o mundo, enquanto aqui a igreja é um presente de Deus para o mundo dos não salvos, tá? Então, por isso que Deus usa de estratégias geográficas, estratégias de língua, né, linguagem, e pessoas-chave para mostrar a salvação. Ele faz isso, tá? Israel, ele é plantado no meio do mundo conhecido de sua época, para que todas as pessoas tenham acesso ao Evangelho. O modo do apóstolo Paulo pregar e mostrar o Evangelho através das suas viagens, ele usa as estradas romanas principalmente, e ele vai levando o Evangelho aos grandes centros, e ele dali ele manda o Evangelho para os lugares menores. E há de se convir que nos grandes centros as pessoas vão lá comerciar, vão ali cuidar de alguma coisa, as pessoas dos lugares menores, vão levar seus produtos, ali eles ouvem o Evangelho e voltam levando o Evangelho para os seus lugarejos.
Por isso que Paulo ele fala que o Evangelho já vai frutificando em todo mundo, que toda criatura ouviu o Evangelho. E pode ser um exagero, né? Uma metáfora de Paulo, né? um modo, uma figura de linguagem, mas cuidado nessa afirmação, porque algumas coisas a gente pode não concordar no modo de ser de um profeta falar, de um apóstolo falar, mas a partir do momento que isso está escrito na Bíblia e é preservado pelo Senhor, há de se levar em conta que não adianta você ficar lutando muito contra isso, é melhor você entender que o Evangelho foi dado para um determinado momento ao mundo da época, ao mundo conhecido, ok? Deus fez isso, há de convir que a justiça de Deus não falha, Ele é o justo, Ele é o justo, Ele sempre vai dar condição de ouvir, tá? Ele já é o justo quando de um só Ele fez todas as pessoas e essa pessoa conhecia Ele. Então já há ali uma justiça embutida nisso aí. Mas olha a misericórdia dele em refazer geração após geração. Tá? E é interessante que ele sujeita a si aqueles que já são salvos. Por isso que está escrito aí, onde trabalhos de sujeição ao Senhor da Seara por parte dos já salvos é a oferta graciosa de Deus para os que ainda não o conhecem. Então o Evangelho é a oferta de Jesus. E o trabalho em sujeição a Ele, que manda ir pregar no mundo todo, é a oferta, mais uma vez, de impulsionamento, de demonstração do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é o fundamento e a pregação da igreja é a construção em cima do fundamento, né? Esse fundamento é Jesus. E aí tem uma observação que está fora de Atos, por isso que está escrito assim: sempre haverá campo para missões aos perdidos, pois gerações perdem a oportunidade de transmitir às outras o Evangelho por diversos motivos. E foi colocado aí como que para provocar Juízes 2, de 7 a 11. Esse texto fala que depois que eles entram na terra prometida, o povo de Israel, as conquistas feitas no tempo de Josué, e fala que eles vão ser fiéis ao Senhor durante um tempo em que os que conviveram com Josué, os homens do tempo de Josué, ainda estavam entre eles. Mas depois se levanta uma geração que não conheceram o Senhor nem o que Ele havia feito. Mas como? Explica isso. Como que faz isso? Como que pode isso? Será que essas pessoas, pós-Josué e seus companheiros, eles eram aqueles servos de Deus de boca calada? Eles plantavam, colhiam, vendiam pelo preço justo e tudo, mas não pregavam para o outro, para os filhos, quem era o Deus de Israel, quem era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Será que eles não falavam, não? Aí as pessoas começaram a achar que os deuses das outras terras, que eles foram conhecendo, já que os outros evangelizavam, né? Aí eles começaram a conhecer Baal e os outros deuses lá. Aí Deus da chuva, Deus da colheita, Deus do vinho, Deus disso, Deus daquilo. Será que é isso? Para pensar. Será que está certo mesmo isso de que a igreja ela deve viver de exemplo ou ela deve falar? E ela prova com o seu exemplo, mas só o exemplo, eu ainda não entendi porque que o crente gosta de falar que o exemplo é que prega. Quem prega é a palavra. O exemplo é sinal de que eu vivo aquilo que eu prego. E sinal faz parte do que Jesus deixou, né? Ele disse que sinais seguiriam os que crescem, né? Então, tem os sinais miraculosos, e esse é um sinal miraculoso, porque é uma transformação de vida. Então, dá uma lidinha lá em Juízes 2, 7 a 11, e discute aí na sala. O que vocês acham disso aí? Por que uma geração perde o Evangelho? E se você observar, isso está acontecendo em lugares da Europa, Estados Unidos, pode-se dizer que também. Lá onde o Evangelho nasceu, gente, o Evangelho sumiu de lá. Por quê? Para pensar se isso não foi algum relaxamento nosso, né? Do nosso que eu falo como ser humano. Então sempre vai haver necessidade de evangelizar. Vamos falar, o mundo já foi evangelizado, eu vou deitar em berço esplêndido, entendi a salvação, glória a Deus. Não é só isso não. Concluindo,
página 33, a nossa conclusão. A tarefa missionária é de toda a igreja, ela concentra a mão de obra, está, entre aspas, concentra a mão de obra. Por quê? Para se nutrir do conhecimento divino, para crescer na sociedade onde está plantada. Mas isso é uma concessão de Deus, que a qualquer momento pode solicitar o envio de alguns de seus filhos para realizações de evangelismo pioneiro ou não, em situações onde pode não haver crescimento numérico. Às vezes precisa de que alguns servos de Deus vão ajudar em lugares onde não se cresce, a igreja não cresceu. Não é um trabalho pioneiro, mas precisa de ajuda. E é interessante essa concentração de mão de obra, porque o próprio Deus parece fazer isso, né? Que ele falou que nós somos reino e sacerdócio. Se você parar para pensar que o cristão, ele é um rei junto com o rei dos reis, então se o Senhor nosso Deus é rei de reis, ele está concentrando uma quantidade de reis com ele para reinar, que não é brincadeira. Por que a igreja não pode concentrar gente que conhece o Senhor de todo o coração, que se esmera na palavra e que tem assim pregações fabulosas na igreja, cântico selecionado a partir de suas letras e muito bem ornamentado com seus arranjos musicais? Por que não? A pergunta é, por que não? Por que tem que ser menos? Né? Por que a gente tem que falar que não, é porque fulano está ali, ele é crente de banco? Não, eu entendo que cada banco daquele ali é para ser pensado na terra como lugar de um rei sentar. Né? A Bíblia diz que ele nos coloca entre os príncipes do seu povo, assentado nos lugares celestiais entre os príncipes do seu povo. Então nós éramos para pensar um pouquinho mais adiante nessa colocação aí da igreja. A igreja missionária, ela tem filhos excelentes. A igreja missionária, ela trabalha de forma a crescer, humanamente falando, no conhecimento do Evangelho, mas não para si. Ela todo dia ela estuda, e no poder do Espírito Santo ela é capaz de falar aquilo que aprendeu. E o Espírito Santo convence as pessoas. Olha só que interessante, tá? E diga-se de passagem, enquanto nós estamos fazendo isso, estamos melhorando nossa capacidade de ler e entender o que lemos. E quando fazemos isso, estamos melhorando na capacidade de estudarmos e adquirir posições na sociedade também, que a igreja deve procurar as melhores posições na sociedade. Os filhos da igreja devem fazer isso, ok? Filhos da igreja. Nessas incursões que ora fazemos, obras de missões e evangelismo, podem haver contratempos, inadaptações, desilusões e paradoxos onde se pode até pensar se valeu a pena se preparar tanto para servir ao Senhor. Há aparentes perdas por parte da igreja que envia, pois ela perde alguns de seus melhores colaboradores, gasta quantias que jamais lhe serão devolvidas e os missionários farão concessões enormes de si mesmos para a realização da tarefa missionária. A igreja pensa que gastou com missões? Para pensar quanto que um missionário não dá de si para ir para o campo missionário, principalmente com a sua família. Há aqueles que resolvem ser solteiros, que resolvem andar sozinhos, né? Já é uma perda. Você pode associar isso a dizer, não, ele já tinha essa índole. Não concordo. Mas vamos lá que você faça isso. Então vamos mais adiante, o que leva a família junto? Corre risco com a família, embora sejam responsáveis pela família. A igreja nunca vai estar investindo tanto quanto um missionário que vai, tá? Então, quando você estiver achando que é difícil dar uma oferta missionária, pensa direitinho. Continuando. Porém, a igreja nunca para. Ou a igreja, não, a obra missionária nunca para. Nunca é extinta por causa das dificuldades materiais, espirituais, pessoais, coletivas, etc. Pois seu impulsionador é o próprio Deus que concede uma alegria e uma paz que nada pode dar ou tirar daqueles que são chamados para cumprir sua vontade. Entendem isso em seus interiores e assumem suas partes e responsabilidades no processo. Ok? É isso aí. Porém, a obra missionária nunca para.
nunca é extinta por causa das dificuldades materiais, espirituais, pessoais, coletivas, seja quais forem. Pois o seu impulsionador é o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que concede uma alegria, uma paz que nada pode dar ou tirar daqueles que são chamados para cumprir sua vontade. Não tem ninguém que pode dar a paz, e é engraçado que ela, sendo dada pelo Espírito Santo, ninguém pode tirar também, né? Eles entendem isso em seus interiores e assumem suas partes e suas responsabilidades no processo, ok? Então esse é o estudo da lição 5 dessa revista, que nós fazemos aqui com o objetivo de auxiliar na nossa igreja local. De vez esse vídeo não está sendo editado da minha parte, né? Vai ser depois por outras pessoas, mas pelo menos o que você recebeu direto de mim não está sendo editado, e vira e mexe você vai ver aí até alguns neologismos aí, mas é um trabalho feito de forma bem livre, com o objetivo de mostrar esse trabalho que foi feito, foi impresso, para trazer à memória aquilo que o Senhor fez através da igreja em tempos passados e que sirva de ensino para nós hoje. E esses ensinos nunca ficarão velhos. Vai mudar a forma de falar, outras pessoas vão apresentar melhor do que esse trabalho aqui. Muitas pessoas vão mostrar coisas assim que ainda não estão aqui, porque o trabalho também não se esgota. O próprio conhecimento dentro do livro de Atos não se esgota. Então você vai entender que essa obra não para, e que você receba esse pequeno trabalho aí com alegria, que seja útil para você e que você possa fazer bom proveito também, levando a outros o conhecimento da graça do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da Seara.